Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar agora o nosso curso pré-nupcial. Esse daqui é antes do casamento, tá bom? Um curso pré-nupcial. Curso para noivos, né? Nós vamos falar um pouquinho de sexo, saúde, filhos, finanças. Eu sou a pastora Ana Beatriz. Aqui tá o nosso... Já vou começar já. Curso para noivos. Apresentação. Num determinado tempo da história, Adão estava sozinho no jardim do Éden. Deus viu a solidão do homem e decidiu: vou fazer uma companheira para ele, uma auxiliadora à altura dele. Isso está em Gênesis 2:18. Feita da costela do homem, Eva foi conduzida por Deus à presença de Adão, e ao vê-la, ele exultou de alegria. Isto sim! Ela é parte dos meus ossos e da minha carne. Isso está em Gênesis 2:23. De acordo com a palavra de Deus, essa é a razão pela qual o homem deixa de viver junto com o seu pai e sua mãe e se une à mulher dele. E de tal maneira se unem os dois, que se tornam uma só pessoa. Está em Gênesis 2:24. Essa é a verdade absoluta sobre a origem da família tradicional, com macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. Uma das tarefas da Igreja de Cristo é zelar pela pureza da família de acordo com a sua forma original, homem e mulher. Em Hebreus 13:4 podemos ver que o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Muito importante isso. Introdução. O mundo convive com uma situação extremamente preocupante, que é o enfraquecimento da relação conjugal com a consequente desestruturação da família. A Igreja, inserida nesse contexto, tem acompanhado com muita apreensão e preocupação essa dura realidade que tem se abatido também no seio de algumas famílias dentro de seus arraiais. Para esse caso, tem sido dado um tratamento corretivo e, para os casais, de um modo geral, um tratamento de manutenção, através de aconselhamentos pastorais e de encontros de casais. Por outro lado, a Igreja reconhece que o tratamento mais eficaz é o de caráter preventivo, oferecendo antídotos contra toda sorte de doenças que debilitam o relacionamento conjugal e a família. O presente trabalho foi elaborado com esta finalidade: ajudar os jovens noivos prestes a contrair matrimônio a refletirem sobre o casamento, a conhecerem o plano de Deus para ele, a base bíblica e as bênçãos para ele, bem como os direitos e as obrigações de cada cônjuge. Amém? Indicação de livro, nós temos vários livros, tá? Essas são algumas indicações, mas existem muitos livros maravilhosos para essa área. Mas um é O Ato Conjugal. Segundo, Antes de Dizer Sim, esse é para antes do casamento. O Lar Cristão, Como Salvar o Seu Casamento, As 5 Linguagens do Amor e Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento. Essas são algumas indicações excelentes e muito legais e interessantes para você ler. Autoconhecimento e relacionamento. Assuntos a serem tratados. Paixão. A paixão é um amor imaturo, um sentimento passageiro, primitivo, meio irracional, pois leva a pessoa à prática de comportamentos irresponsáveis. Exemplo: fugir com o namorado, casar sem o mínimo de recursos e de segurança, baseando-se em afirmações do tipo vou viver de amor e etc. O relacionamento apaixonado dura no máximo 4 anos. Cientistas mais detalhistas estimam em 18 meses para os homens e 36 meses para as mulheres, e pode ser muito menos em alguns casos. É o que diz a revista Veja, no dia 5/6/2002. Agora vamos tratar do amor. O amor
é um sentimento maduro, o amor é um sentimento responsável, o amor é um sentimento duradouro e o amor é um sentimento racional. Nós vamos ler agora o que diz sobre o amor em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 13, que diz: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que profundo isso, né? Sinais de identificação. Aspectos em comum. Exemplo. Eu e meu noivo apreciamos muito leitura. Eu e a minha noiva gostamos de viajar. Eu e meu noivo gostamos de peixe assado, etc. Você pega uma folha e cada um de você que é noivo, o noivo e a noiva, pega uma folha e responda a seguinte pergunta: o que mais o chamou a atenção em seu noivo? Exemplo: sorriso, simpatia, olhos, felicidade, fidelidade, corpo. Pausa esse vídeo e faz essa pequena atividade nesse momento. E só lembrando, se você ainda não pegou papel e caneta para esse curso, pegue e anote. Vai ser importante para você. Pausa esse vídeo e faça essa pequena atividade. O que mais chamou a atenção em seu noivo? Já fez? Então vamos continuar. O momento é importante para ressaltar o fato de que, apesar das coisas diferentes existirem entre noivo e noiva, o amor, a fé e os demais aspectos em comum levantados são extremamente importantes, pois indicam uma forte tendência ao sucesso no casamento. Cada pessoa tem o seu jeito próprio de ser. Uma é calma, outra é agitada, uma é rápida, outra vagarosa, uma é sorridente, outra sisuda, etc. O temperamento de cada pessoa foi forjado, estabelecido durante os primeiros anos de vida, de acordo com a herança genética transmitida pelos pais e de acordo com o grau de relacionamento vivenciado ao longo desse mesmo período. Quanto ao temperamento, as pessoas podem ser introvertidas e extrovertidas. Hipócrates, médico da antiga Grécia, conhecido como pai da medicina, classificou os temperamentos ou estados de humor da seguinte forma: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. O sanguíneo tem como qualidade: ele é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensível e crédulo. No entanto, tem como os defeitos: ele é
pusilânime, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento e exagerado. O colérico tem como qualidade, ele é energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Porém, tem como defeitos, ele é iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. O melancólico tem como qualidades habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, idealista, leal e dedicado e inflexível. E como pontos a melhorar, ele é egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial e crítico. Já o fleumático tem como pontos positivos. Ele é calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. E como pontos a melhorar, ele é calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Todos eles têm os seus pontos positivos e seus pontos a melhorar. Olhe com mais calma essa tabela e se identifique. Qual desses temperamentos é o seu? Sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático? Se você quiser, me procura no particular para que a gente converse melhor sobre isso, sobre os temperamentos. Com base na descrição desses conceitos, identifique o seu temperamento predominante. É bom lembrar que no plano de Deus, homem e mulher se completam. Um compensa o outro, um equilibra o outro. Acerca desse tema, não há como alterar o temperamento ou a personalidade de alguém como num estalar de dedos, mas há como trabalhar isso. O primeiro passo a ser dado é a pessoa reconhecer que seu jeito de ser prejudica a si mesma e as mais pessoas que a cercam. O segundo passo é querer mudar para melhor, adotando uma postura de vida diferente e otimista. O terceiro passo é acreditar que isso é possível e, sobretudo, que o Espírito Santo é capaz de completar tal transformação. Gente, isso é muito importante. Muito importante, muito importante. A gente precisa acreditar que o Espírito Santo ele é capaz de completar a transformação de alguém que realmente quer mudança. Nós precisamos acreditar que as pessoas mudam. Relacionamento interpessoal, com o noivo ou a noiva. O cuidado nessa área da vida é determinante, ou seja, dele dependem a qualidade de vida e a felicidade do casal. O relacionamento poderá fazer da vida do casal o próprio céu ou o próprio inferno. Pergunta: por que durante o namoro e o noivado as coisas foram tão bem para muitos casais e alguns anos após o casamento tudo desmoronou? Basicamente, foi pelo descuido que os casais deixam de se enamorar, abandonam o cultivo do tratamento romântico, respeitoso e não investiram na prática da comunhão com Deus. Gente, isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Depois que você casa, você precisa continuar se enamorando, cultivando o tratamento romântico e respeitoso e investindo na prática da comunhão com Deus juntos. Amém? Todos nós podemos aprender e desenvolver habilidades para mantermos um relacionamento saudável e profundo, principalmente com a pessoa que amamos e escolhemos para termos ao nosso lado durante toda a vida. Assim, nós precisamos nos esforçar para sermos mais humanos, mais sensíveis, mais gentis, mais alegres, mais otimistas, mais carinhosos. Depende de nós. Então, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ser mais humanos, mais sensíveis, mais gentis, mais alegres,
mais otimistas, mais carinhosos com os familiares. Deus diz assim, em Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O verbo deixar tem implicações de ordem social, emocional e financeira. Social porque exige o afastamento do núcleo familiar de origem, da convivência diária na casa paterna. Emocional porque exige rompimento da dependência afetiva dos familiares. E financeira porque exige independência e autonomia para gerir o seu próprio sustento e de sua família. Muitos casais têm enfrentado sérias dificuldades em função de não terem cortado o cordão umbilical. E os pontos a serem ressaltados não se trata de divorciar-se da família de origem, e não se trata também de menosprezá-la. A questão é estabelecer limites para que a família não interfira na convivência do casal. Então, vamos lá. A gente precisa ter um afastamento do núcleo familiar de origem da convivência diária na casa paterna. Na convivência diária. Isso não quer dizer que você não vai poder ver seu pai e sua mãe toda semana ou ter aí uma organização para ver eles. Emocional, porque você não vai, cada briga que você tiver, você não vai falar para sua mãe ou para o seu pai sobre a briga que você teve em casal. Vocês precisam conversar e com diálogo resolver essa situação. Lógico, se for algo muito ruim aconteceu, aí você procura alguém de preferência, alguém do âmbito cristão, que vai poder te dar uma opinião, de preferência não sendo a sua mãe e seu pai no primeiro momento. Por quê? Porque sua mãe e seu pai com certeza vai pender para o seu lado. Então, procure alguém de fora, um pastor, um discipulador, alguém de fora que não é nem sua mãe nem seu pai, para te dar alguma dica, alguma direção, para te dar alguma ajuda. E lógico, né? Se for algo muito sério, aí sim, procura sua mãe e seu pai. Mas no primeiro momento, todo casal no início tem as suas discussões, né? E você precisa ter diálogo e precisa ter alguém que você possa confiar, preferencialmente ou pastor, ou algum líder, alguém próximo a você, confiável, para conversar, né? Para vocês poderem tirar as dúvidas e também para pedir conselhos quando necessário. E financeiro, gente, precisa largar esse vínculo. Você não pode depender da sua mãe, do seu pai, nem da sua sogra, nem do seu sogro financeiramente. Isso você, o seu noivo, já sua noiva, o seu marido, a sua esposa que vai ser, vocês precisam se sustentar, ok? Aliás, uma das principais questões antes do casamento é você ter possibilidades financeiras de se sustentar. Ter um trabalho, ter aí uma forma de renda. Ou ser empresário, mas ter uma renda que você consiga se sustentar e sustentar a sua esposa. Não precisa de muitos luxos, mas precisa conseguir se sustentar. O básico é necessário. Agora vamos falar uma coisa muito importante: ciúme. Este é um sentimento que tem tornado a vida de muitos casais um verdadeiro tormento. Para discorrermos sobre esse assunto, é bom lembrarmos que todos nós, seres humanos, somos até certo ponto possessivos, ou seja, lutamos pelo que é nosso e defendemos, para que continue sendo nosso. Todavia, o ciúme revela insegurança, egoísmo e possessividade. A insegurança indica medo de perder a pessoa amada, sinal de que a relação ainda não encontrou a solidez e a maturidade necessária para um passo mais sério em direção ao futuro. Egoísmo. Subir um pouquinho. Egoísmo. A insegurança se apoia no egoísmo, para que a pessoa amada esteja presa à pessoa egoísta. Possessividade. É preciso exercer controle sobre a possessividade, não permitindo que ultrapasse o limite da fronteira que seria considerada normal, a ponto de não tornar a relação ou casamento uma jaula.
em que a pessoa amada esteja sob constante vigilância 24 horas por dia. Esse tipo de ciúme é doentio, patológico, e a pessoa portadora necessita ser tratada. Caso contrário, viverá sofrendo e fará sofrer a pessoa amada. Gente, nesse caso do ciúme ser patológico, ser verdadeiramente um ciúme doentio, vocês precisam ir no psicólogo, no psiquiatra, precisa realmente de tratamento, ok? Saúde. Agora nós vamos ver alguns exames médicos pré-nupciais, tá? Os jovens casais precisam entender a necessidade da realização de exames médicos que têm caráter preventivo no sentido de evitarem que possíveis problemas fisiológicos sejam detectados tardiamente e tragam tristezas, frustrações e até sequelas graves para o resto da vida. Aqui tem a relação dos exames pré-nupciais rotineiros para a mulher e também tem a relação dos exames para os homens, ok? Então, vocês peguem essa relação, tá? Escrevam aí no seu caderno ou tirem um print dessa página e busquem o médico para fazer essa relação de exames e também para ele ver depois essa relação de exames, ok? Explicação. É possível detectar... Por que, Ana? Por que eu tenho que fazer exame pré-nupcial? Porque é possível detectar qualquer problema de infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, antes do casamento, a ponto de poder corrigi-lo depressa, ok? Atividade sexual em período de menstruação, gravidez e pós-parto. Atividade sexual no período de menstruação. A relação sexual não é recomendada no período menstrual, por aumentar a possibilidade de infecção. O colo uterino fica entreaberto para permitir a saída do sangue do útero para a vagina. O sangue, por ser rico em nutrientes e oxigênio, é um ótimo meio de cultura para bactérias. A penetração do pênis na vagina empurra conteúdo vaginal para cima, no sentido do útero. E como foi exposto anteriormente, a proliferação bacteriana é facilitada pela permeabilidade do colo uterino. Ou seja, o colo do útero está um pouco aberto, o sangue facilita a cultura da bactéria e o pênis ainda ajuda a empurrar as bactérias para dentro do colo uterino. E isso não é recomendado, então a relação sexual não é recomendada no período menstrual, ok? Nem com camisinha. Gravidez. A relação sexual durante a gravidez é permitida, desde que seja confortável para a gestante. Existem contraindicações, como sangramento vaginal, dores e trabalho de parto prematuro. Já nas gestações que não têm problemas, o casal se sente confortável para a relação. Recomenda-se interromper quando se completam 8 meses de gestação. A partir daí, a prostaglandina, uma substância presente no esperma, pode estimular a contração uterina, desencadeando o trabalho de parto prematuro ou, raramente, a ruptura da bolsa de águas. É bom, né, quando a esposa estiver grávida, vocês irem a um ginecologista, né? Ela vai no ginecologista e pega orientações, né, sobre a relação sexual na gravidez com mais propriedade ali para o momento que vocês estiverem vivendo, né? Se é certo naquele momento, né? Às vezes pode ter ali alguma questão onde a mulher pode estar com alguma podendo perder o bebê, né? Alguma situação. Aí é necessário não ter a relação sexual. Mas se tiver uma gravidez, uma gestação saudável, a relação sexual é até recomendada, ok? No pós-parto. No período pós-parto, a recomendação clássica é para só haver relação sexual após 40 dias. Esse número é aleatório. O puerpério vai de 4 a 8 semanas. A cesariana, como cirurgia abdominal, com manipulação uterina, pede repouso de 30 dias. Portanto, não é permitido atividade sexual. Além disso, existe a ferida placentária, que pode ser sede de infecções e, pelos motivos já expostos durante a menstruação, também não é possível, né, ter relação sexual nesse período,
30 a 40 dias, até às vezes um pouquinho mais, dependendo da mulher, né? Dependendo da cicatrização, tudo. Nos partos vaginais com episiotomia, que é um corte feito na vulva e na vagina para facilitar a passagem do nenê, o período de cicatrização e, portanto, de repouso é o mesmo da cesárea, pelos pontos que são dados na vagina. A exceção poderia ser feita nos casos de partos vaginais sem necessidade de pontos, quando se pode ter o retorno da vida sexual em torno de 30 dias. Mas 40 dias é o período mais recomendado, né, no pós-parto. Aborto. Num momento como o de preparação para o casamento, torna-se necessário tratar também o aborto com os jovens casais. No Brasil, o aborto intencional é proibido por lei, salvo em situações de gravidez resultantes de estupro e em casos de gravidez que ofereça risco de vida para a mãe, conforme o artigo 128 do Código Penal, inciso 1º e 2º. É bom lembrar que as mulheres estão sujeitas a sofrerem abortos involuntários ou espontâneos, e por questões de natureza orgânica. Nesse caso, as que forem vítimas de tal infelicidade não estarão sujeitas a nenhuma pena e nem deverão sofrer sentimento de culpa porque isso aconteceu, ok? Planejamento. Planejar é traçar, projetar, submeter a um plano, programar. Se queremos ser bem-sucedidos na vida, precisamos traçar os nossos passos, tendo consciência de onde estamos e onde queremos chegar. Um casal, especialmente em início de vida conjugal, só alcançará uma vida equilibrada, feliz e próspera se aprender a projetar o futuro, ou seja, se antecipar aos fatos. Planejamento financeiro. Não havendo controle, por mais que se ganhe, nunca será suficiente. Para os projetos da casa própria, do carro, dos móveis e utensílios, das férias, etc., funcionarem, garantindo o alcance dos objetivos, é indispensável planejar. Outro aspecto importante para dar certo é o casal compartilhar de tudo, a fim de que ambos estejam lutando pela mesma causa. Isso é muito bom. Aí aqui temos outra tarefinha. Pega seu caderno, sua caneta. É um pequeno questionário sobre finanças, tá? O homem e a mulher precisam responder esse questionário. Então, marque a resposta que descreve o seu pensamento acerca do item. Use os seguintes símbolos para representar o seu sentimento. O E de extra, o D de desejável, o U de útil e o N de necessário. Então, eu vou dar um exemplo para vocês responderem, tá? Seguro de vida é um item para você, mulher, extra, desejável, útil ou necessário? E para você, homem, o seguro de vida é um item extra, desejável, útil ou necessário? E assim vocês vão fazer com todos os itens. Televisor a cores, mobília nova, aparelho de som de última geração, carro, planejar o orçamento familiar, adquirir a casa própria em até 5 anos, devolver o dízimo, lavar a louça, animais de estimação, jogo completo de porcelana para jantar, esposa a trabalhar fora, férias todos os anos, ar-condicionado, continuar os estudos após o casamento, plano de saúde, cartão de crédito, compras a prazo, salão de beleza semanal, tudo isso são questões relevantes a serem colocadas aqui para vocês irem se conhecendo, ok? Então, tirem um print da página, por favor, e façam esse pequeno exercício. É muito importante para vocês. Aqui tem um exemplo, tá, de orçamento doméstico. O casal deverá preparar o orçamento do primeiro mês do casamento com base em dados mais próximos da realidade. Então, aqui tem um modelo de orçamento, tá? Com renda semanal ou mensal, marido, esposa, outras fontes de renda, saída, né? Primeiro é sempre o dízimo, alimento, moradia, vestuário, ofertas.
doações, água, luz, gás, telefone, condução, prestações diversas, impostos e entre outros, ok? Então, é sempre bom você ter uma planilha de orçamento. Aqui é um comportamento de prosperidade, tá? Aqui é um exemplo do que fazer para você ser próspero, tá? Então, aqui eu dou um exemplo para você. Primeiro, sempre o dízimo, tá? 10% dízimo. Segundo, primícias, ofertas e doação. Separa 5% de toda a sua renda para você separar entre primícias, ofertas e doações. 5%, se pagar 5% do seu orçamento, você saca do banco, coloca na sua carteira e você gasta como quiser. Investir em ser rico, 10%. Esse dinheiro você vai guardar, investir, ok? Pagar todas as contas, 60% de toda a sua renda você guarda para pagar as suas contas, né? Água, luz, telefone, internet, etc. 10% você vai guardar, poupar para os sonhos, ok? Você tem o sonho de viajar? Você vai guardar, então, 10% para você viajar todos os meses. Você tem o sonho de comprar uma cama nova, então você vai guardar para isso, amém? Aí aqui eu dei um exemplo de como você pode fazer essa conta, porque tem muitos assalariados que têm uma renda bruta e uma renda líquida. Então, o que você vai pegar da renda bruta? A primícia, o dízimo, as ofertas e as doações, tá? Primícia, você vai pegar o seu salário inteiro e dividir por 30 para saber quanto que é um dia do seu trabalho. Essas são as primícias. O dízimo, 10% de tudo o que você ganhou, né, de salário. E 5%, esse 5% aqui você pode pegar o seu salário, né, ver os 5% e desse 5% você pode tirar a primícia, as ofertas e as doações, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a renda bruta menos a renda líquida, vai dar um resultado. Esse resultado, você vai pegar a renda bruta menos a renda líquida e vai dar o resultado 3 menos esses daqui, ok? E aí, desse valor que vai sobrar, você vai colocar 5% para você se pagar, 10% para você investir em ser rico, 75% desse valor, desse resultado aqui, né? Você vai pagar suas contas e 10% você vai poupar para os sonhos. Por que isso, Ana? Não entendi. Porque a primícia e o dízimo você precisa tirar da renda bruta, ok? E as outras coisas você pode tirar da renda líquida. Mas para você saber realmente a renda líquida, você tem que fazer a renda bruta, menos esses daqui que você vai tirar, primícia, dízimo, ofertas e doações, que vai dar o resultado para você fazer a conta do se pagar, investir em ser rico, pagar todas as contas e poupar para os sonhos. Assim, gente, com certeza você vai ter uma vida financeira próspera. Amém? Quando os dois trabalham fora? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Anos atrás, o papel de provedor do lar era exercido exclusivamente pelo homem. Com o passar do tempo, a mulher foi ganhando seu espaço no mercado de trabalho, tanto em nome da necessidade financeira quanto em nome de sua valorização e sua realização pessoal. Hoje em dia é comum o noivo e a noiva trabalharem fora e iniciarem a vida de casados nessa condição. Isso é um fator positivo e garante um melhor padrão de vida. Por outro lado, exige de ambos compreensão e colaboração na realização das tarefas domésticas, a menos que possam pagar alguém para isso. Se você puder ter uma faxineira, uma empregada doméstica, é excelente. Dividindo tarefas domésticas. Assim como o homem divide hoje com a mulher o sustento do lar, é justo que divida também algumas tarefas domésticas, como auxiliar na limpeza da casa, lavar a louça, limpar o quintal, cuidar de um filho pequeno, etc. Não é justo a mulher chegar do trabalho e arcar sozinha com os deveres domésticos, enquanto o homem toma o seu banho e senta-se no sofá até aguardar o jantar.
É a atitude de amor, de cortesia, de cavalheirismo e de companheirismo, de reconhecimento a ajudar a esposa nessas tarefas. E isso não diminui o homem, pelo contrário, a mulher vai admirar ainda mais o seu marido por ajudar ela em casa. Administrando as finanças. O casamento é visto como uma sociedade cuja cota de participação é igual para ambas as partes, 100% para cada um, tanto em relação aos direitos quanto em relação aos deveres. Tendo em vista que a maior motivação para o casamento é o amor, não há por que um olhar o outro com desconfiança, e não há por que cada um querer administrar o seu ganho de maneira isolada ou individualizada. Essa tem sido a causa de desentendimentos, de tristezas e até de separações entre casais. O que deveria ser sinal de bênção torna-se maldição. Por isso, disse Paulo em 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, ok? Não utilize o dinheiro como arma, a vítima poderá ser você. Expressões do tipo: isso eu comprei com o meu dinheiro. Não dependo de homem para me sustentar. Tem contribuído para a destruição de vários casamentos. Administrar a conta bancária conjunta é sinal de confiança mútua, ok? Então, que vocês possam ter uma conta bancária conjunta. Quer a esposa trabalhe fora ou não, administrar conta com o marido é uma oportunidade de sentir-se útil e valorizada. Lamentavelmente, há casos em que isso não é possível. Dízimos e ofertas, um assunto muito importante para nós que somos cristãos. Em Malaquias 3,10 diz: fidelidade a Deus. Nessa área também é fator de bênção e de prosperidade. Desculpa, eu errei. Fidelidade a Deus nessa área também é fator de bênção e prosperidade. E em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vou abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Que você possa aí sempre ser fiel a Deus, sempre. Recomendação: nunca se esqueça de que a primeira coisa a fazer ao receber o seu salário é separar a parte que pertence ao Senhor, entregando-a ou devolvendo-a a Ele, ou seja, na igreja. Planejamento familiar. Número de filhos. Foi-se o tempo em que um casal possui em média 5 ou 6 filhos. Hoje, fatores como violência, permissividade, alto custo de vida, aliados à presença da mulher no mercado de trabalho, têm contribuído para a redução do número de filhos por casal. Por isso, a média atual é de 1 a 2 filhos por casal. Gente, aqui eu quero falar com vocês sobre se o seu chamado é ter filhos, se você tem esse chamado do Senhor, você não vai trabalhar e você vai ter filhos e cuidar dos seus filhos com todo amor, carinho e dando o seu máximo, você vai poder ter quantos filhos você quiser. Aqui, você só está dizendo que você pode planejar a quantidade de filhos que você quer ter, ok? Mas sempre esteja sensível à voz do Espírito Santo, tanto para a quantidade de filhos quanto para tudo. Amém? Métodos contraceptivos. Tempos atrás havia uma forte resistência por parte de alguns irmãos quanto à adoção de métodos contraceptivos, imaginando ser práticas pecaminosas, com base na ordem de Deus para crescer e se multiplicar e encher a terra. O fato é que a terra já está cheia e a ordem foi para que todos contribuíssem para isso, e não para apenas um ou alguns casais. Deus dotou o homem e a mulher de inteligência e de capacidade para avaliarem o número de filhos que podem criar, podendo oferecer, além do amor, condições básicas de saúde e educação. Gente, aqui não é riqueza, tá? Você não precisa oferecer o seu filho, ele não precisa ser rico, tá? Ele precisa ter
ter condições básicas de higiene, saúde, educação e amor, ok? E aqui o fato que a Terra já está cheia também não é um fato que te proíbe de ter filhos, ok? Você pode ter a quantidade de filhos que você quiser, desde que seja da sua vontade, da vontade do seu marido e da vontade de Deus. E que você, lógico, ofereça para ele muito amor, condições básicas de saúde, de educação, ok? Pílulas. As pílulas anticoncepcionais são comprimidos feitos com substâncias químicas semelhantes aos hormônios encontrados no corpo da mulher. Elas impedem a ovulação, evitando assim a gravidez. Existem diferentes tipos de pílulas e só o médico pode avaliar corretamente as mulheres que podem e as que não podem usar esse método contraceptivo e qual o tipo adequado para cada mulher. Para isso, ela deve fazer um exame clínico e ginecológico completo, inclusive medir a pressão arterial e fazer o preventivo do câncer, que é o famoso Papa Nicolau. Um dos problemas é que entre 5 e 10% das mulheres têm efeitos colaterais, náuseas, retenção de líquido e manchas na pele. Se usada corretamente, a eficácia da pílula é de 99,1 a 99,7%. Ok? Ligadura de trompas. A ligadura de trompas é realizada nas mulheres que nunca mais querem filhos. Pode ser feita de várias maneiras, mas sempre exige internação. É uma cirurgia de esterilização voluntária definitiva. Por isso, a mulher tem que ter certeza de que nunca mais poderá ter filhos, nunca mais quer ter filhos, ok? Preservativo. O preservativo é um método para ser utilizado pelo homem no momento da relação sexual para evitar a gravidez. Sua eficácia é de 75 a 97% e se usado corretamente. Já existe a camisinha feminina, porém ela é mais cara e um pouquinho mais difícil de ser usada. Vasectomia. A vasectomia é um método contraceptivo para o homem. Consiste numa pequena cirurgia que interrompe o canal deferente, impedindo a passagem dos espermatozoides na ejaculação. É uma cirurgia ambulatorial. Isso quer dizer que não necessita de internação, pois é feita em postos de saúde e não interfere na potência sexual. A reanastomose, que é a cirurgia que reverte a vasectomia, é a cirurgia que reverte a vasectomia. Ela restabelece a fertilidade em apenas 50 a 60% dos casos. A cirurgia ela é indicada para homens que já tenham estabilidade familiar e ou a certeza de que não querem mais filhos. Não é recomendado para homens com menos de 30 anos que não tenham filhos e a homens que acabaram de se separar. A sua eficácia é de 98%. Ok? Muito bacana esses dados, né? Sexualidade no plano de Deus. Propósitos do casamento. Basicamente, são 3 os propósitos do casamento: companheirismo, procriação e prazer. Isso mesmo. Companheirismo, procriação e prazer. Companheirismo. Em Gênesis 2,18, lemos: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Antes disso acontecer, Adão observou que os animais formavam pares, macho e fêmea, e ele estava só, sem ter com quem compartilhar a vida, e Deus criou a mulher. Então, o primeiro objetivo do casamento, o primeiro propósito é companheirismo. Procriação. Em algumas culturas ainda prevalece a crença de que a única finalidade do casamento é a procriação ou multiplicação da espécie humana. Tanto é assim que absurdo
que, por absurdo que possa parecer, há países onde as mulheres são mutiladas através da extração do clitóris, que é o órgão feminino responsável pelo prazer sexual, com base na crença de que tal prazer representa pecado. Biblicamente, a procriação é uma das principais finalidades do casamento, conforme Gênesis 1:28, que diz que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a. No entanto, nós sabemos que não é só por procriação, mas também por procriação, mas na hora da procriação também pode ter o prazer, ok? E o terceiro objetivo do casamento é o prazer. Uma falsa ideia se espalhou no sentido de desviar o pecado original da obediência a Deus. Pela ingestão do fruto proibido para o contato sexual entre Adão e Eva, tal argumento é fraco e mentiroso. Primeiramente, porque a ordem de Deus para se multiplicar e encher a terra foi dada antes do pecado. Depois, porque para Adão e Eva cumprirem essa ordem, teriam de praticar o ato sexual propriamente dito. Prova de que Deus nunca teve tal prática por pecado, salvo em circunstâncias fora do casamento. O sexo é ótimo, é maravilhoso e é abençoado por Deus dentro do casamento. Fora do casamento é realmente pecado. Ao criar o homem, Deus o dotou de sensibilidade. Assim, sensação de prazer é próprio da natureza humana. Se não fosse para tal clitóris na mulher, Deus nem colocava, né? O propósito de Deus é de que homem e mulher se completem, se realizem e sejam felizes, desfrutando de prazer na vida a dois, ok? Então, os dois podem ter prazer, muito prazer, depois do casamento. Somente depois do casamento. Aí o sexo é abençoado por Deus e os dois podem ter muito prazer. Sexualidade e possíveis problemas. Todo ser humano já nasce com sua sexualidade. Trata-se de um aspecto da natureza humana criado por Deus, com os propósitos vistos e discutidos anteriormente. No momento da fecundação, ocorre a definição do sexo do novo ser em formação, masculino ou feminino, salvo em casos raríssimos, quando acontecem aberrações cromossômicas, podendo resultar nos chamados intersexos. Pessoas que nascem com os dois órgãos sexuais, masculino e feminino, caso raríssimo de acontecer. A sexualidade é parte importantíssima da constituição humana, podendo ser fator gerador de bênção, felicidade e prazer, bem como fator gerador de frustração e de infelicidade. Lamentavelmente, há muitos casos que, apesar de anos de convivência, tanto o homem quanto a mulher, na maioria dos casos a mulher, vivem privados do prazer da vida nessa área, por diversas razões, a saber, traumas de infância traumas de infância. Um dos noivos, quando criança, pode ter flagrado os pais em pleno ato sexual e, a partir daí, ter desenvolvido ideias distorcidas a respeito, como, por exemplo, de violência contra a mãe. Outra situação ainda mais grave é o caso de crianças que tenham sido violentadas sexualmente por alguém da própria família ou de fora do círculo familiar. Casos que precisam de tratamento psicológico e pastoral. Tá? Nesses casos de traumas de infância, é necessário um tratamento com psicólogo ou psiquiatra, né? E também de um pastor ou de um líder. Disfunção sexual masculina ou feminina. Todo ser humano está sujeito a apresentar algum tipo de disfunção sexual. E existem vários tipos, mas vamos citar apenas dois. Ejaculação precoce. Segundo pesquisas, 25% a 48% dos homens sofrem de ejaculação precoce e quase 75% dos homens têm eventualmente episódios de ejaculação precoce. Define-se como ejaculação precoce aquela que ocorre sem controle voluntário. Em princípio, a ejaculação é um fenômeno tão controlável quanto a urina
e como o controle urinário deve ser aprendida em alguma fase do desenvolvimento. As causas dessa disfunção podem ser alto grau de excitabilidade, ansiedade e causas orgânicas. Anorgasmia. Anorgasmia. Não devemos confundir anorgasmia com frigidez. A anorgasmia é a incapacidade de se ter o orgasmo no ato sexual. A frigidez é mais ampla, inclui a falta total do desejo sexual. É uma disfunção do desejo sexual. No caso da anorgasmia, a mulher pode ficar excitada, ter todas as respostas satisfatórias para o ato sexual, porém, o comprometimento é com o orgasmo em si. A resposta do orgasmo simplesmente não aparece. Infelizmente, muitas mulheres sofrem dessa falta de prazer durante o ato sexual. As pesquisas científicas são polêmicas quanto à questão dos números. Muitas afirmam que 45% a 48% das mulheres não possuem orgasmo e outras dizem que são 68% das mulheres que não têm. Observação. É necessário que cada pessoa esteja atenta, pois a qualquer sintoma de queda na eficiência ou no interesse pela atividade sexual, deve conversar com o esposo ou a esposa, procurando descobrir a causa, que poderá ser tanto da natureza psicológica quanto da natureza orgânica. É bom lembrar que hoje existem muitos recursos disponíveis. Gente, a falta de prazer pode ser psicológica, da cabeça da pessoa, ou pode ser orgânica, pode ser alguma vitamina faltando, várias coisas podem acontecer. Então, é bom até procurar um médico, tá? Se você não tiver sentindo prazer no ato sexual ou não tiver com vontade, você pode procurar um médico para saber se isso é de natureza orgânica, tá? Fazer alguns exames e regularizar essa situação. Tabus. Os tabus são crenças irracionais, antibíblicas, criadas pelo homem que o impedem de ser plenamente feliz, segundo a vontade de Deus. Os tabus variam de cultura para cultura. O que é tabu em alguns países orientais, como é o caso da excisão clitoriana, não o é aqui para nós, e vice-versa. Vejamos alguns exemplos entre nós. Atividade sexual como pecado. Por incrível que pareça, ainda é possível encontrar pessoas que pensam que o ato sexual é algo pecaminoso. Dormir com o corpo desnudo é pecado? Já se ouviu falar de pessoas, mulheres, que alimentavam a ideia de que se estivesse dormindo nessa condição ou de pijama, não subiria ao céu, caso Jesus voltasse e a encontrasse assim. Gente, o sexo dentro do casamento é abençoado por Deus, não é pecado. O sexo fora do casamento é pecado, ok? Dormir sem roupa, ou de pijama, ou de camisola, não é pecado, ok? A atividade sexual de luz acesa é pecado. Embora seja raro, ainda se encontram pessoas, homens ou mulheres, que acreditam ser pecado olhar o corpo do esposo ou da esposa durante o ato sexual. Isso é totalmente descabido, tá? Lembrando que o homem é dono da sua mulher e a mulher é dono do seu marido. Então, o corpo da sua mulher é do seu marido e o corpo do homem é da sua esposa, ok? Lógico, sempre para fazer o bem, carinho e dar prazer, ok? Prática sexual. A prática sexual entre o casal é bem diferente da prática sexual entre os animais. Os animais obedecem a um ciclo de acasalamento periódico ou intermitente. Somente na fase do cio, período fértil para a procriação, é que os machos procuram as fêmeas. Após esse período, eles ficam abstinentes. O comportamento do ser humano é diferente por razões já vistas. A natureza humana prevê apenas um curto período de abstinência mensal na mulher por ocasião do ciclo menstrual. O que é importante destacar é que a prática sexual entre o casal não deve ser algo mecânico
ou um comportamento primitivo. Deve ser fruto de um envolvimento afetivo, carinhoso, culminando no ápice do momento, que é a satisfação sexual plena do homem e da mulher. Vejamos algumas práticas sexuais. Sexo vaginal. É a prática natural criada por Deus para a reprodução da espécie e do prazer do casal. E para o prazer do casal, gente. Sexo vaginal é o sexo normal. Sexo anal. O sexo anal é considerado prática de sodomia, antinatural, e sua prática jamais deve ser recomendada, principalmente entre os filhos de Deus. Leia Romanos 1:26 e 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, ok? Mas o sexo anal é pecado. O sexo vaginal é normal, natural. O sexo anal é pecado, ok? Todos os médicos, tá? A maioria dos médicos falam que não é uma prática saudável o sexo anal, nem para a mulher e nem para o homem. Criatividade. O ser humano é criativo por natureza, é inventivo e versátil. Essa criatividade torna a vida menos penosa, menos rotineira e mais agradável. Para manter a sua sexualidade saudável e num bom nível de prazer, o casal precisa desenvolver essa criatividade, também em seus encontros de intimidade. Alguns cuidados devem ser observados. Primeiro, privacidade. Exige ambiente de absoluta exclusividade para o casal, sem nenhuma possibilidade de intromissão de alguém. Higiene. O cuidado com a higiene pessoal, banho, uso de loções e perfumes, dentes escovados é fundamental, pois contribui para o bem-estar do casal. Clima favorável. Para algumas pessoas, é importante preocupar-se com o ambiente externo, como tonalidade de luz e tipo de vestimenta íntima que realça a sexualidade. Por outro lado, é importante e necessário para todos os casais carícias preliminares e confissões de amor, tá? As preliminares não são pecado e as confissões de amor também não. O carinho, né? O casal precisa se abraçar, se beijar, ter um carinho. Posições amorosas. Não há problema algum em o casal variar posições amorosas e escolher aquela ou aquelas que deem maior satisfação a ambos. Cumplicidade. O que acontece no ninho de amor do casal deve ser mantido às 7 chaves. Trata-se de algo que diz respeito única e exclusivamente a ele. Partilhar isso com alguém de fora significa romper a cumplicidade e trair a confiança do esposo ou da esposa. Adultério e divórcio. Adultério é pecado contra Deus e contra o cônjuge. Por isso, o casal deve viver o casamento com responsabilidade. Deve lembrar-se de que, para cumprir os votos feitos um ao outro, no altar, diante do Senhor, diante da igreja, diante dos familiares, parentes e amigos, serão necessários empenho, honestidade, temor a Deus e determinação. Gente, isso é verdade, ok? Então, deve-se lembrar de que, para cumprir os votos feitos no altar um para o outro, diante do Senhor, diante da igreja, diante dos familiares, parentes e amigos, são necessários empenho, honestidade, temor a Deus e determinação. Jamais o casal cristão pode se deixar levar pelo conceito mundano de permissividade, abrindo mão dos princípios bíblicos e morais referentes ao casamento. A esse respeito, o escritor aos Hebreus, capítulo 13, verso 4, afirma: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Considere esse texto de Malaquias 2, do 14 ao 16. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ninguém com um resto de bom senso faria, mas que fez um patriarca?
buscava a descendência prometida por Deus. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Isso é muitíssimo importante. O adultério é a única exceção bíblica aceitável capaz de romper o vínculo do matrimônio, em virtude das trágicas consequências que ele produz. Em Mateus 19, do 3 ao 9, diz que, neste particular, Jesus cita a prostituição, palavra que, no original, inclui o adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. O divórcio, portanto, deve ser permitido em caso de imoralidade sexual, quando o cônjuge ofendido se recusar a perdoar. Divórcio. Casamento não é algo descartável, é para toda a vida. Gente, aqui, verdade, desculpa. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui no divórcio eu tenho que incluir, tá? Sobre adultério e também agressão física, tá? Mulher não tem que morrer nas mãos de um marido que é agressor. Mas se você tá tendo esse curso, se os dois são cristãos, se você realmente orou a Deus e tem a paz que excede todo entendimento de Deus para se casar com essa pessoa escolhida, em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer, né? Nem agressão física e nem adultério. Em nome de Jesus. Divórcio. Casamento não é algo descartável, é para toda a vida. Observe o texto a seguir em Mateus 19, do verso 6 a 8. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O divórcio não é solução e nem deve ser encarado como rota de fuga para qualquer momento de crise conjugal ou familiar. Gente, isso é muito importante. O divórcio não é solução e nem deve ser encarado como rota de fuga para qualquer momento de crise conjugal ou familiar. Crises existirão e poderão ser superadas com a graça de Deus e com o esforço de ambos. Divórcio é uma expressão que precisa ser apagada do vocabulário de um casal. Amém? Agora a gente vai aqui para algumas orientações finais. Gênesis 2:18 é um resumão, tá? Esse aqui. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18, lemos no capítulo 1 de Gênesis que tudo quanto Deus criara era muito bom. Aqui, pela primeira vez, constatamos algo que não era bom. Realmente, não é bom que o homem esteja só ou fique sozinho. Uma auxiliadora foi criada por Deus para estar com ele, idônea, ou aquela que lhe corresponde, ou que está como diante dele. Existem situações em que pessoas ficam sós. O ideal da criação de Deus é que cada homem tenha sua esposa e cada mulher o seu marido. Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Há 3 princípios sobre matrimônio neste texto. Deixar pai e mãe. Gênesis originalmente foi escrito na língua hebraica, e no hebraico há um verbo forte aqui, com o sentido de abandona. Não somente deixar pai e mãe, é abandonar. Obviamente que não há o sentido de desprezo nessa ideia, mas sim de uma real separação.
O ideal é que o novo casal more longe dos pais dele ou dela, porque iniciam vida nova. O casal agora é uma família. Seus pais são apenas parentes. Gente, o casal agora é uma família e seus pais são apenas parentes. O casal aprende a resolver todos os seus problemas por si só. Gente, igual eu falei já antes, precisa de muito diálogo. Então, o casal aprende a resolver todos os seus problemas por si só, sem a interferência da barra da saia da mãe. Suponhamos uma situação em que o marido e a mulher encontram-se em discordância ao problema. Ele ou ela procuram a mãezinha. O que essa mãe ou sogra responderá? Se for realmente sábia, dirá: não me conte nada. Volte para seu lar, resolvam vocês mesmos. 2. Une-se a sua mulher. União, o fator 1. Tal princípio vale para ambos, ela e ele. Porém, a maior ênfase é ao homem. O marido se une à sua mulher. Este é o princípio da focalização. Ele focaliza sua atenção nela. Geralmente é mais comum que mulheres focalizem sua atenção no lar. São elas que engravidam, amamentam. O marido é que tem que aprender que casando-se sua vida é a esposa, tá? O marido precisa aprender que casando sua vida é a esposa, sua vida são seus filhos e o lar, ok? Seus pensamentos têm que estar 100% voltados para o lar, ok? Tanto da mulher quanto do marido. Seus pensamentos precisam estar 100% voltados para o seu lar. 3. Tornando-se os dois uma só carne. Ambos uma só pessoa. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. É uma linda semelhança com Deus. Deus é 1 e ao mesmo tempo 3. O casal é 1 e ao mesmo tempo 2 pessoas. Há um erro que as pessoas fazem ao dizer que caso-me com fulano, dou 50% da minha vida a ele e ele me dá 50% também. Somados somos um casal 100%. Erradíssimo! Se cada um dá só metade, a quem darão a outra metade? E na matemática de Deus, 2 metades somadas resultarão num casamento pela metade. O certo é o homem inteiro, 100% doado à sua mulher, e a mulher inteira, 100% doada a seu marido. Ambos somados dá exatamente 100%. Nada menos, nada mais. Gênesis 2:25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Em Gênesis 2:25, estavam nus e não se envergonhavam. Há 2 sentidos para nus, o sentido físico e o sentido mental. No sentido físico, quer dizer corpo, sexo, contato íntimo, carícias, etc. Esta parte é objeto de um estudo especial a respeito, sobre a bênção do sexo, do íntimo contato matrimonial, ok? Então, estavam nus fisicamente. Gente, quando você está casado dentro do casamento, o sexo é bênção, ok? Então, você precisa ter relações sexuais com seu marido dentro do casamento e não precisa ter vergonha do seu corpo, ok? Nem de ficar nu na frente dele. E nus no sentido mental. Conversa, relacionamento humano, sem segredos, sem barreiras. Estar nu no sentido mental é que você não tem segredos. Não esconde nada do seu marido ou da sua esposa. Estar nu, especialmente na mente, desnuda-se um perante o outro. Relacionamento saudável, pois guardar segredo adoece o casal. Gente, guardar segredo nunca fez bem para ninguém, ok? Rancores guardados transformam-se em ressentimentos com mau cheiro. É terrível um casal onde não existe liberdade de expressão, onde cada um não pode falar o que gostaria de falar. Perante o cônjuge, abrimos-nos inteiramente. Não há barreiras, não há máscaras, nada.
A mulher conhece cada defeito do marido, as fraquezas e limitações de seu marido. O homem conhece cada defeito dela, suas fraquezas e limitações. Isso é saudável. Pessoas que não abrem o seu coração a seu próprio cônjuge ou a ninguém tornam-se neuróticas. Tornam-se neuróticas. Abrigam no seu próprio ser problemas que nunca se resolvem porque não são ventilados, emboloram, tornam-se ranzinzas e insatisfeitas. Como é bom ter alguém para desabafar, abrir o coração, falar tudo, ser compreendido. E esse melhor amigo ou amiga é o seu próprio cônjuge, ok? Então, seja inteiramente transparente e sincero com o seu cônjuge. O amor. Perguntas. Como desenvolver o amor entre um casal? O amor apaixonado de namorados continua na vida conjugal? Os anos de casamento fazem o amor crescer ou diminuir? Essas são as mais graves e importantes perguntas para um casal, pois nela se encerra toda a nossa vida. Casamento depende do amor, nasce no amor, vive do amor e sem o amor o casamento acaba. Dois lados, um triste e outro glorioso. No Brasil, há alguns anos, uma estatística demonstrava 40% dos casamentos terminam em divórcio. E isso significa que em 10 casamentos feitos hoje, 4 se desfarão amanhã. E isso sem contar os casais que, embora vivem juntos, não se compreendem, apenas toleram-se. Triste. Um casal que se une realmente pela vontade de Deus tem um amor crescente, um amor de namorados. Depois de noivos, depois da lua de mel, vai se desenvolvendo. Quanto mais passam-se os anos, maior é o amor conjugal. A compreensão, ternura, a satisfação, tudo aumenta. Gente, se você tem a paz que excede todo entendimento para casar com o seu noivo, a sua noiva, se Deus já abençoou vocês, um casal que se une realmente pela vontade de Deus tem um amor crescente, o amor de namorados, depois de noivos, depois da lua de mel, vai se desenvolvendo. Quanto mais passa-se os anos, maior é o amor conjugal. A compreensão, a ternura, a satisfação, tudo aumenta, tudo melhora. Amém? Toma posse dessa verdade para o seu casamento. Como responder aquelas 3 perguntas acima? Primeiro, o amor vem de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Se de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João 4,11. Só um casal que tem Deus no lar, olha isso aqui. Só um casal que tem Deus no lar é que tem o amor crescente, pois Deus é quem sustenta, alimenta e desenvolve o amor. Então convide Deus para estar o tempo todo no seu lar e no centro do seu casamento. Opa, passou um pouquinho aqui. Ilustração. Um casal quente, apaixonado, pode ser comparado a um prato com comida quente. Tal prato é colocado sobre uma mesa. Passam-se 2 horas, está gelado. Um outro casal, mesmo não tão quente, é como um prato com comida fria. Tal prato é colocado sobre a chapa de um fogão a lenha. Passa-se muitas horas. O prato se aquece e não esfria. Só um casal em Jesus é que não se esfria com o passar do tempo. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Gênesis 1:27. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Só 2 pessoas que temem a Deus e que são transformadas à própria imagem de Deus faz parte de figura
divina implantada no casal, o amor. Então, aqui vemos a imagem: homem e mulher com Deus no centro. O verdadeiro casamento é um triângulo, não é a união de dois. Isso seria materialismo e seria incompleto. Deus é a primeira pessoa no casamento. O amor de Deus é que nutre o amor conjugal. Ok? Isso é muito importante você entender. O verdadeiro casamento é um triângulo. Deixa eu deixar a foto aqui para vocês. Não é a união de dois, isso seria materialismo e seria incompleto. Deus é a primeira pessoa no casamento. O amor de Deus é que nutre o amor conjugal, ok? Isso é muito, muito importante. Segundo, o amor não é paixão. O amor é uma escolha, tá? Anota isso, o amor é uma escolha. Você escolhe amar o seu marido e a sua esposa, ou a sua esposa. Há um provérbio popular que faz uma caricatura do casamento. O amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Amor, paixão, é assim mesmo. Imaturo, infantil, irracional, errado. Pega fogo num minuto e no outro já apaga. É esse o amor que levam muitos a um casamento apressado, infeliz e fracassado. Em Filipenses 1, do 9 ao 10 diz: E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes. O amor é conhecimento. Conhecimento tem a ver com a nossa capacidade de decisão. Nós somos capazes de tomar a decisão de amar. Amar não é ser arrebatado por um sentimento irracional, por um fulano qualquer. Amar, amor verdadeiro, é decidir amar alguém. É conhecer a pessoa e adquirir a habilidade de perceber se essa é a pessoa certa para o casamento. Perceber, aprovar as coisas excelentes. Amor, amor verdadeiro é decidir, ok? Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. E você precisa decidir que você vai amar essa pessoa, esse cônjuge, né? O seu noivo ou a sua noiva pelo resto da vida. Terceiro, o amor de Deus é ágape. O idioma original do Novo Testamento, o grego, possui 3 palavras para o termo em que em português define-se apenas como amor. Em grego, as 3 palavras são eros, filia e ágape. Eros é o amor erótico, é o amor mais baixo, egoísta, individualista, diz respeito ao sexo também, mas abrange mais do que isso. É o amor que só quer ganhar, receber e não quer dar nada. Filia é o amor familiar. É amar a quem ama, é gostar só de quem gosta de mim, é só fazer o bem a quem também possa me ajudar. E temos o amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial. Este foi o amor que levou Jesus a morrer pela humanidade. Este é o amor que um casal deve ter. Cada um morrer pelo companheiro, dar tudo, sacrificar-se. Olha só que incrível! Esse é o amor, o ágape. É o amor que você tem. Quarto, o amor deve ser cultivado. No namoro há coisas características e peculiares. Beijos, né? Segredos, bilhetes, flores, perfumes, carícias, surpresas, cartinhas, presentes. Por que tudo isso não continua na vida conjugal? O romantismo do namoro deve ser preservado, cultivado, como se fosse uma plantinha delicada que sem água seca logo. As coisas mais fúteis, beijinhos, carinhos, palavras românticas, etc., é que são mais importantes para um casal se amar para sempre. Então, cultive as pequenas coisas, né? Os beijinhos, os abraços, os carinhos, as palavras românticas, os presentes, as pequenas surpresas. Amém? Orçamento familiar. Lucas 14, do 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Importância. Essa passagem
nos mostra que a gente precisa ter prudência como regra. Ter prudência como regra nos permite experimentar o milagre multiplicador do Senhor, a prosperidade. Planilha de custos. É bom que o casal possua uma planilha de custos mensais. Isso nos ajuda a enxergar nossas necessidades básicas, das quais não podemos abrir mão. E antes de casarmos, não nos damos conta que temos que pagar água, luz, gás, telefone e tantos outros custos. Eu já comentei sobre isso com vocês. Planejamento de gastos. Uma vez que o casal já possui um valor fixo mensal de gastos necessários, convém criar um planejamento de gastos contendo os valores de entradas, os gastos necessários, os investimentos extras, compra da casa, carro, passeio, objetos e etc. Então, a gente já conversou um pouco sobre essa parte mais acima, com mais propriedade. Casamento e problemas. Casamento e problemas. Todo jovem, ao preparar-se para casar, deve saber que esse preparo terá 2 resultados na sua vida a 2. 1. Não terá problemas no casamento, afinal preparou-se para não ter problemas. 2. Saberá enfrentar os problemas do casamento. Com todo o preparo do mundo, sempre haverá problemas. Em outras palavras, preparamos-nos para ter um casamento bom, sem conflitos, mas o importante é sabermos que conflitos e problemas sempre haverão, e devemos ser sábios para enfrentar e vencer todo e qualquer problema, ok? Isso é muito importante. Há 3 maneiras de enfrentar-se os problemas. Primeira maneira erradíssima. O homem e a mulher, tendo um determinado problema, colocam cada um a culpa no outro. Segunda maneira. Melhor, mas não ideal. Ambos se unem para juntos olhar e analisar o problema. Isso é bom, mas não é o melhor, pois dificilmente problemas do casal são tão externos assim. Os problemas começam dentro de nós e dificilmente de fora de nós. A terceira maneira, e melhor maneira e mais sábia, isso é muito importante. Melhor e mais sábia. O homem procura olhar com os olhos de sua esposa para dentro de si mesmo. Isso é, ele pensa: como ela me vê? Que defeitos eu tenho? O que tenho para mudar? E assim por diante. E o mesmo com a mulher. Ela se olha como com os olhos do marido. Desta forma, cada um, administrando os próprios erros, todo e qualquer problema se resolve. E sempre orando também, pedindo a direção e a graça de Deus. Quais as reações do verdadeiro cristão? Quais as reações do verdadeiro cristão? Os versículos abaixo referem-se a relacionamento humano em geral, mas vamos utilizá-los quanto ao casamento propriamente dito. Romanos 12, do 17 ao 21, diz: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, e eu retribuirei. Diz o Senhor: Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui, inimigo seria a esposa ou o marido. E realmente, infelizmente, é muito comum a esposa ou o marido serem um dos piores inimigos de uma pessoa. A vingança é proibida por Deus, proibidíssima. E quando depender de mim, em outras palavras, devo fazer tudo, tudo sempre, para ter paz com a minha esposa e o meu marido. Nem que se ela ou ele não faça nada, mesmo assim, farei toda a minha parte. Isso é muito importante, ok? A única vingança correta é a que procede de Deus. Se alguém pratica o mal, Deus condenará. A pessoa pagará, mas pela justiça divina e não pela justiça humana. Fazer o bem a quem não merece não surte o mesmo efeito
que colocar brasas na cabeça da pessoa. Isso é, o ofensor ficará com a cabeça quente. Por exemplo, a esposa maltrata o marido a ama e lhe faz bem. Aí a cabeça dela esquenta. Como é que eu o maltrato e ele só me acarinha? Aí ela acaba mudando de atitude. É assim com qualquer casal, ok? Então seja a melhor pessoa que você puder ser dentro da sua casa. Mateus 5, do 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo que não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Nessa passagem, também é um mandamento contra a vingança. Nunca um casal devolverá problemas com vingança, com rancores, com cara feia, com gelo, com birra. Basta seguir o princípio bíblico que as brasas vão esquentar para o bem a cabeça da esposa ou do marido. Volta-lhe a outra, é saber devolver uma ofensa com amor. Olha lá. É não se vingar, aí o ofensor perde a graça. Fazer o que o outro precisa, mesmo quando a gente acha que ela ou ele não mereça. Mas nada, fazendo bem, fazendo coisas a favor, até de quem está errado. Isso produzirá reconciliação, resolução do problema, ok? Então, sempre faça o bem. Sempre, lembre-se, dentro da sua casa, você precisa ser a melhor pessoa que você pode ser. Deveres do marido e da mulher. O que precisa o marido fazer à esposa para ser um bom marido? O que ela deve fazer ao marido para ser uma boa esposa? Se fôssemos alistar um a um os diversos deveres de um para com o outro, provavelmente essa lista seria bem longa. Há, porém, na Bíblia, deveres básicos. Resumindo, de acordo com a orientação bíblica, são somente 2 os deveres do homem para com a mulher e 2 os deveres dela para com ele. O texto básico está em Efésios 5, do 22 ao 33 e 1 Pedro 3, do 1 ao 7. Efésios 5, 22 ao 24 e 1 Pedro 3, do 1 ao 6. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5, do 22 ao 24. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, devendo a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam as suas esperanças em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. 1 Pedro 3, do 1 ao 6. O primeiro dever da mulher, de acordo com este versículo, é a submissão. E o segundo dever da mulher, de acordo com Efésios 5,33, é o respeito. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A mulher deve obedecer e respeitar o marido.
Efésios 5, 25, Efésios 5, do 28 ao 30 e 1 Pedro 3, 7 são os deveres dos maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 5, 25. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Efésios 5, 28 ao 30. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3,7. O primeiro dever do marido é o amor. E o segundo dever do marido, o cuidado. O homem deve amar a sua esposa e cuidar dela. Complemento. Uma das melhores definições de casamento é esta palavra, complemento. Ela e ele se completam. Cada um sozinho não é mais um todo em si. Ele precisa dela e ela precisa dele para se completarem. A diferença dos deveres mútuos da vida e realidade, a diferença dos deveres mútuos da vida e realidade ao complemento. Enquanto a mulher anela um homem em que possa confiar, em que possa descansar, amparada nele, o marido anseia por uma mulher a quem possa se dedicar inteiramente e ampará-la. Olha que lindo isso aqui, muito importante. Natureza humana. Deus nos criou assim. Acima de valores sociais, psicológicos, há o plano de Deus para a sua criação. O complemento homem e mulher, imagem de Deus, se expressa sendo que cada parte deve agir e reagir seguindo seus dois deveres básicos. Jamais a orientação divina dá nisso a ideia de supremacia masculina ou humilhação feminina. Os valores sociais é que têm distorcido a verdade bíblica, dando-lhe interpretações completamente erradas. O dever do marido de amar é seríssimo, como Cristo amou a igreja, amou ao ponto do sacrifício. Este deve ser o amor dele por ela. Tudo gira em torno de agradá-la, de fazer tudo a favor de sua esposa, sem medir esforços. Ok? Quando o versículo 23 de Efésios 5:23 diz: "Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Senhor", menciona o cabeça. Isso é uma riqueza a ser compreendida após o dever do amor. Não há nunca na Bíblia o mandamento ao homem: dê ordens à sua mulher, nem seja o cabeça. O que é orientado ao marido refere-se sempre ao seu primeiro dever, a amar a esposa. Isso é muito importante. Ser cabeça é algo semelhante à função do cérebro para com o corpo humano. O cérebro zela admiravelmente por tudo: movimentos, respiração, circulação do sangue, etc. Quando há um problema, suponhamos um corte, um acidente, o cérebro dá o alarme para tudo, dirige todas as suas energias para reparar o mal. Assim, o marido exerce a sua função de amar e cuidar da esposa. Sua posição de cabeça deve ser um descanso para a mulher, uma bênção, um fator de contentamento constante para ela, pois a mulher sentirá sempre que ela ocupa o segundo lugar nos pensamentos dele, pois Deus é o primeiro. Que as atenções do marido voltam-se prestimosamente para ela e a envolvem em cuidados e carinhos. Isso é muito importante.
Agora vamos para algumas rápidas questões práticas. 1. Em vista dos deveres, quem é mais importante? O homem ou a mulher? Jamais ele ou jamais ela. Ambos são igualmente importantes. Em vista dos deveres, é mais difícil ser homem ou ser mulher? O que ocorre geralmente é que cada um defende o seu próprio lado. O homem diz que é mais difícil ser homem, a mulher que é mais difícil ser mulher. Mas o certo é que para ambos os deveres são difíceis, igualmente difíceis. Ou, por outro lado, quando o casal se ajusta sob a graça de Deus, ambos levando a sério os deveres que Deus lhes ortogou, para ele e para ela tornam-se fácil cumprir com os seus deveres, com os seus dois deveres básicos. Porque não são iguais os deveres do marido e da esposa? Simplesmente porque homem e mulher são bem diferentes um do outro. Fisicamente, pele, estrutura óssea e muscular, e a parte mais óbvia, que é o aparelho sexual. Mentalmente, a parte feminina se inclina mais à intuição e emoções, e a parte masculina se inclina mais ao racionalismo. Nenhum é completo, mas a fraqueza de um se completa com a tendência mais acentuada do outro. Submissão significa que o marido decide e a mulher vai atrás? Isso é interpretação errônea. O marido que ama nunca decidirá nada que seja contrário à expectativa da esposa. Ambos terão sempre diálogo e compreensão mútua, de sorte que a decisão será sempre a dois. Marido pode dar a palavra final, mas a esposa terá total participação na decisão a ser expressa. Este é o relacionamento que Deus planejou para o casal. Ambos caminham juntos, mas a esposa espera que o marido expresse as decisões, às quais ela tranquilamente se submeterá. E aqui temos algumas comemorações, do casamento. Bodas, pronuncia-se boda. É comemoração, festa de casamento. No Brasil, usa-se a expressão quase sempre no plural, bodas. A palavra serve tanto para designar a comemoração em determinados anos do aniversário de um casamento, embora as bodas de prata, de 25 anos, e as de ouro, 50 anos, sejam as mais conhecidas e comemoradas. Conheça também as demais bodas, e aqui está tira um print aí para vocês saberem as bodas, olha que bacana. E aqui nós concluímos o nosso curso, que você possa comemorar todas essas bodas de casamento ou todas as que forem possíveis, 80 anos é uma boda incrível, Quem sabe, se Deus quiser, podemos chegar, a bodas de carvalho de 80 anos. Mas que Deus abençoe, que você comemore suas bodas de casamento e que você permaneça casado. Amém? Que você se case, seja feliz no seu casamento e que você permaneça casado, ou até Jesus voltar, ou até que chegue a hora de Deus recolher um ou outro. Mas que Deus abençoe você, sua casa e sua família, e que Deus abençoe o seu casamento.